Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz estejam com todos vocês. É o nosso desejo como Igreja Batista Vida Nova. Seja bem-vindo, seja bem-vindo você também, que não faz parte da nossa igreja, mas está nos acompanhando via internet nesta quarta-feira ou também em outras quartas-feiras. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na Vila Prudente, no terminal Vila Prudente do metrô, na Rua Cavour, número 57. Você está convidado a estar conosco. Será um prazer, será uma honra poder conhecê-lo e podermos cultuar o nosso Deus juntos. É muito bom. Graça e paz, que o Senhor nos abençoe tremendamente, principalmente nesse dia. Esse dia que o Senhor fez. O Senhor fez este dia para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos glorificá-lo. Nós nascemos para isto. Não faz sentido nós nascermos para qualquer outra coisa, a não ser para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Nós louvamos muito a Deus porque podemos perceber essa nuance. Me lembro que quando não conhecia Jesus, eu não percebia o detalhe de que viveria e que deveria viver a partir da realidade de Deus e não a partir da minha própria realidade. Então é muito bom nós estarmos cultuando o nosso Deus juntos. Nós nos reunimos aos domingos pela manhã às 9 horas, nos reunimos à noite às 18h30, culto matinal, culto noturno. Nós também temos o nosso culto de oração às 14h30 às terças-feiras e às quartas-feiras, como hoje nós temos cultuado o nosso Deus assim, de maneira remota, de forma virtual. Não é a mesma coisa do que se estivéssemos juntos, juntinhos, mas logo estaremos juntos, sem dúvida nenhuma. É sempre o meu desejo, mas enquanto isso não acontece, nós adoramos o nosso Deus e cultuamos o nosso Deus juntos e curtindo essa graça e essa paz que só Jesus pode nos dar. Eu gostaria de orar com você agora, mas orando, intercedendo inclusive, não só agradecendo, mas intercedendo por vidas que estão necessitadas, como por exemplo o irmão Claudemir, que se encontra no hospital, cuidando ali de uma infecção, orando pelo Guilherme, nosso surdo, não é? Que fez uma cirurgia para tentar fazer um implante. A cirurgia foi muito cuidadosa, foi muito difícil, mas está se recuperando. Vamos orar pelo Guilherme, para que ele esteja rapidamente conosco, com aquela sua alegria, com aquela sua vivacidade, e se comunicando de maneira tão expressiva como os surdos costumam se comunicar conosco. Nós os amamos. Vamos orar. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao nosso Deus por estarmos juntos e vamos interceder pelo Claudemir, interceder pelo Guilherme, interceder por tantos quantos estão num leito de hospital, se recuperando de alguma cirurgia, com alguns problemas na área da saúde, que o Senhor esteja recuperando fisicamente, mas que estejam plenamente recuperados espiritualmente. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós estamos juntos mais uma quarta-feira e te agradecemos pelo grande privilégio de podermos conversar com o Senhor assim como nós estamos conversando agora. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos recebe. Queremos te pedir, ó Deus, especificamente pelo nosso Claudemir, que está internado no hospital, cuidando dessa infecção,
Queremos te pedir pelo Guilherme, pelo nosso Guilherme, para que ele possa estar se recuperando o mais rápido possível dessa cirurgia e que ele saia dessa cirurgia ouvindo realmente melhor do que ele estava fazendo antes. E aí descobrindo sons diferentes, descobrindo os encantos do som também. Que ele seja expressivo de maneira muito específica, conhecendo agora mais apropriadamente os sons. Pedimos pelo Guilherme, pedimos pelo Claudemir e pedimos, ó Deus, por cada um de nós que te buscamos, que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, para que nós possamos aprender, para que nós possamos conhecer melhor a tua vontade, conhecer melhor ao Senhor e andarmos juntos segundo as tuas andarmos juntos com o Senhor segundo as tuas perspectivas e não as nossas. Te pedimos, ó Deus, e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos como igreja. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Tua palavra é
Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, nós temos caminhado nestes estudos sobre vida interior, principalmente como sendo a prática da presença de Deus. E isso através de algumas disciplinas, que nós chamamos de disciplinas espirituais, que nós já temos visto aí, como por exemplo, nós temos falado sobre a meditação, sobre a oração, sobre o estudo, sobre a solitude, sobre a submissão, como disciplinas próprias de vida interior. Ou seja, prática da presença de Deus através dessas ferramentas que nos aproximam cada vez mais do Todo-Poderoso. Nos aproximam mais quando oramos mais, nos aproxima mais quando nós estamos quietos, buscando um relacionamento com Deus de maneira muito calma, muito tranquilo ou muito tranquila. Nós praticamos a presença de Deus através de submissão, através do estudo. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre uma outra disciplina espiritual. A disciplina da adoração. A adoração é uma disciplina espiritual. Através da adoração, nós praticamos a presença de Deus. Nós estamos praticando nesse trabalho de estarmos junto com Deus, caminhando com Deus e através da adoração. Mas é muito importante nós fazermos alguns destaques acerca do que significa essa disciplina espiritual como adoração. Eu gostaria de iniciar com um texto da Palavra de Deus muito conhecido e que nos é muito ilustrativo. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Nós conhecemos de maneira mais objetiva o versículo 24, mas vamos ler o versículo 23, que esse todo do versículo 23 e 24 nos dão uma visão muito gostosa sobre a adoração e muito apropriada sobre a adoração. O texto diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou. Abrindo um parênteses aqui, fechando logo em seguida. Jesus estava conversando com a samaritana sobre como os samaritanos buscavam a Deus, aonde eles buscavam a Deus. Então Jesus disse assim: mas está chegando a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se existe uma disciplina espiritual profunda, essa disciplina é da adoração, mas esta adoração. A adoração que é feita pelos verdadeiros adoradores. Essa adoração que é feita em espírito e em verdade. Jesus dá uma conotação espiritual, não uma conotação geográfica, não uma conotação de tempo para adoração, mas uma conotação de estado. A pessoa estar tão próxima de Deus ou praticando tanto a presença de Deus, que quanto mais ele está praticando a presença de Deus, ele está adorando de maneira mais expressiva e mais importante. Pois os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e em verdade? Pastor, eu sei o que é adorar. Eu canto todos os domingos. É tão gostoso adorar a Deus. Não, eu não estou dizendo cantar. Eu estou dizendo adorar. Adorar em espírito e em verdade vai além de cantar.
Adoração não pode ser resumida somente num período de cânticos. Não faz sentido. Quer dizer então que nós adoramos a Deus somente um tempo e o outro tempo não? Em período de cânticos repetidos e cantados com fortes emoções. Será que é isso a adoração? Quando nós cantamos, vem, esta é a hora da adoração, vem dar a Ele o seu coração. Vem assim como estás para adorar, vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Nós conhecemos bem esse cântico. Mas será que esta adoração contida neste cântico é a adoração que Jesus explica ali para a mulher samaritana? Será que é essa adoração que ele nos instrui através desse texto de João capítulo 4, versículo 23 e versículo 24? Por isso o versículo 23 também é importante, quando ele diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Percebe que é uma qualidade, não é um momento, é um estado, não é uma melodia, não é uma emoção extravasada. Não. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. São estas pessoas que o Pai procura. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Uma primeira consideração que nós precisamos fazer sobre adoração, para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito de adoração e tirar a ideia de que a adoração é feita através de cânticos. A adoração, na realidade, é uma reação humana à iniciativa divina de busca ao ser humano. Sabe aquela aquela realidade escrito ali no começo de Gênesis, quando Deus estava andando no jardim à procura de Adão e Eva? Eles haviam pecado. Eles haviam se distanciado de Deus por conta do pecado. E aquela ação de Deus procurando Adão e Eva. É Jesus atraindo pessoas, atraindo homens e mulheres a si. Isso é o que nos leva à adoração. O que nos leva à adoração é justamente a percepção clara dessa iniciativa divina na busca do homem. E é impossível nós não o adorarmos, nós não o buscarmos a partir dessa percepção clara que temos. E essa percepção clara que temos não vem de um esforço racional, não vem de uma atividade religiosa, vem de um novo nascimento, vem de um nascer de Deus, um nascer do Espírito, um nascer da água e nascer do Espírito. Pois aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, como Jesus explica para Nicodemos ali no capítulo 3 do Evangelho de João. Então, essa consideração é muito importante, que adoração é uma reação nossa à iniciativa de Deus em nos buscar. É uma reação nossa. Porque essa atividade de Deus, essa ação de Deus em nos buscar, em nos conquistar, em nos atrair a Ele, é que nos leva a um tempo e um período de adoração. É muito interessante isso, é Jesus atraindo a si homens e mulheres. É isso que faz com que um coração de adorador se aproxime de Deus. É quando ele percebe Jesus atraindo. Como diz o texto em João capítulo 12, versículo 32. Quando for levantado da terra,
quando for levantado da terra, é aquela ideia de quando Jesus foi levantado ali na cruz, foi crucificado e levantado e fincaram a cruz naquela vala. Quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Esse texto está em João, no capítulo 12, versículo 32. Portanto, quanto maior a nossa consciência dessa iniciativa divina, maior a contrapartida diante dela, dessa percepção, e maior a nossa expressão de adoração. Vejam como essa nossa mente ligada no sacrifício da cruz, essa nossa mente ligada na ação de Deus em nos buscar, essa nossa percepção sempre ligada nesse ato de amor, nesse ato de misericórdia de Deus em nos buscar para nos reconciliar com Ele. Então, tanto maior essa consciência, maior o grau de adoração, maior a expressão de adoração. Nós não falamos em música. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não adoramos quando cantamos. Claro que adoramos a Deus quando cantamos. Porque nós colocamos as nossas emoções à flor da pele quando nós cantamos. Não, mas quando nós cantamos o que cantamos. Quando nós cantamos a Cristo crucificado, quando nós cantamos a Cristo ressuscitado, quando nós cantamos a Cristo, nosso justificador, quando nós cantamos a Cristo, o nosso regenerador, quando nós cantamos a Cristo, o nosso cuidador através do Espírito Santo. Então veja que não é a música que nos faz adorar melhor. Não é a melodia que nos faz adorar melhor. O que nos faz adorar melhor é a nossa percepção dessa iniciativa de Deus em nos buscar. E isso precisa ficar muito bem claro. Não nos adianta nada cantar sem uma percepção da ação divina na nossa direção. Existem muitas melodias maravilhosas partindo de gargantas muito bem dotadas, melodias muito bem cantadas, muito bem orquestradas, por parte de pessoas que não conhecem a Deus, não têm nenhuma intimidade com o Criador, não conhecem o plano de Deus, não conhecem o plano redentor de Deus. Então isso não é adoração. Adoração é realmente a nossa percepção do quanto essa atividade divina foi especialmente voltada para nós, voltada para que nós pudéssemos ser religados a Deus. E é essa aproximação de Deus, e é esse sentimento de adoração que temos por essa aproximação de Deus na nossa direção, dessa atividade redentiva de Deus, é que nós podemos ter liberdade. Então, só podemos entrar nesse processo de adoração após a libertação do nosso espírito. E o nosso espírito é libertado quando nós o conhecemos. Se você abrir a sua Bíblia, que eu sugiro que você abra em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, e depois no finalzinho do versículo 16, ele diz assim, ali no capítulo 2, a partir do versículo 9, ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, ele não está falando isso do céu. Ele não está falando cerca do céu. Ele não está dizendo que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu aquilo que Deus está preparando no céu.
Mas foi, por isso, o texto, o versículo seguinte vem explicando, mas foi a nós que Deus revelou. Então Deus já revelou. Então Deus já revelou aquilo que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, que é o versículo 9. E o versículo 10 diz, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o seu Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Depois, no versículo 16, ele diz, pois quem conhece o Espírito do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? E aí ele diz uma frase muito marcante, mas nós temos a mente de Cristo. Por isso, essa liberdade de adoração, da verdadeira adoração, acontece somente com a libertação do nosso espírito. O nosso espírito libertado das forças do mal, o nosso espírito resgatado, o nosso espírito regenerado, porque ele já está regenerado. O que não está regenerado é o nosso corpo. O que não está regenerado é a nossa alma, no sentido das nossas emoções não estão regeneradas, as nossas vontades não estão regeneradas. Precisamos trabalhar muito para caminhar nesse processo de regeneração. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, nada disso está regenerado. Mas o nosso espírito já está. Por isso que espiritualmente nós desejamos Deus de maneira tremenda. E a isso o nosso corpo rejeita. A isso o nosso corpo combate. Por isso é que o apóstolo Paulo fala desse combate que existia entre na sua vida e existe na nossa, do espírito combatendo contra a carne combatendo com o espírito, a ponto do que o espírito deseja, a carne não deseja. O que a carne deseja, o espírito não deseja. Então essa luta tremenda. E isso significa verdadeira adoração. A verdadeira adoração é a libertação plena do nosso espírito. Após essa libertação, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, justamente porque nós estamos libertos. A nossa carne já não faz o que ela quer. Quando ela faz alguma coisa que o espírito não quer, nós somos incomodados, não é mesmo? Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma outra consideração: a adoração a Deus é compreender quem é Deus. Antes da nossa libertação espiritual, antes do nosso espírito ter sido libertado, nós não conhecíamos a Deus. Nós passamos a conhecer Deus, é evidente, não na sua totalidade, não na sua plenitude, não no seu absoluto, mas nós começamos a conhecer Deus depois dessa libertação. E essa é a convicção que Deus nos dá. É o Espírito Santo nos convencendo disso. É o Espírito Santo testemunhando de Deus para o nosso espírito. Então essa compreensão de Deus que Isaías teve, e essa compreensão que Isaías teve, ele teve quando ele viu o trono. Quando nós olhamos ali aquele texto tão conhecido de Isaías, no capítulo 6, quando ele diz ali nos primeiros versículos, no ano do rei em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça.
Essa foi a visão de Isaías. A visão de Isaías, guardando as devidas proporções, é a mesma que a nossa. É evidente, não de maneira tão miraculosa como essa de Isaías, que Isaías teve, porque Isaías viu o trono, ele se extasiou em ver o trono de Deus, em ver os querubins à sua volta, cantando santo, 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 a ponto de Isaías se achar hiper, super, mega indigno disso. Tanto é que ele disse ali no versículo 5, estou perdido, ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós estamos em relacionamento com Deus, quanto mais estreito for o nosso relacionamento com Deus, mais indignos nós vamos estar e mais adoradores nós podemos ser. Nós não seremos adoradores com baixa compreensão de Deus. Nós não seremos adoradores como Ele requer, como Deus requer, que Ele requer dos seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, sem essa alta compreensão de Deus. Com baixa compreensão de Deus, nós não estaremos adorando a Deus, mesmo cantando as melodias mais maravilhosas, as melodias mais lindas, mesmo arrepiando-nos, porque as emoções, elas são fragilizadas pelo pecado. Quem está restaurado é o nosso espírito, então não adianta nada nós nos arrepiarmos se nós estivermos com baixa compreensão de Deus, porque as emoções, as músicas lindas nos fazem arrepiar mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas não é essa os verdadeiros adoradores que o Pai requer. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm uma alta percepção da atividade de Deus na sua direção, e por isso tão gratos estão, que não veem outra coisa senão dizer: eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Talvez com outras linguagens desta que Isaías viu ali, quando os querubins cantavam santo, 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 santo. Por quê? Porque eles percebiam essa atividade de Deus na direção do ser humano, estavam na presença de Deus, sem nenhuma limitação. Então, essa adoração é buscar cada vez mais compreender quem é Deus. Talvez agora, caminhando para um final, nós podemos perguntar de quais maneiras, de maneiras bem práticas, não é mesmo? De quais maneiras poderemos aplicar essa disciplina espiritual da adoração a fim de sermos transformados realmente? E com um detalhe, e o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido nós estivermos reformados à semelhança de Cristo, mais percepção teremos da Trindade, mais percepção teremos da presença de Deus, mais prática teremos da presença de Deus, e mais próximos nós estaremos de ser estes verdadeiros adoradores que o Pai deseja que nós sejamos, que o adorem em espírito e em verdade. Então a pergunta fica aí: de quais maneiras? Eu gostaria de sugerir algumas de maneira bem rápida. Uma maneira: sossego de toda atividade humana. Sossego de toda atividade humana. Gente, eu não estou dizendo parar as nossas atividades. Eu não estou dizendo parar de fazer exercício, eu não estou dizendo parar de trabalhar, eu não estou dizendo parar de estudar, eu não estou dizendo parar de passear. Não.
O texto de Romanos capítulo 8, versículo 4, nos ajuda a entender um pouco o que significa essa busca pelo sossego de toda atividade humana. Quando o texto de Romanos capítulo 8, versículo 4 diz que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esse sossego da atividade humana é não vivermos mais segundo a carne e vivermos segundo o Espírito. Buscarmos, deixarmos de viver os ímpetos, o barulho dos ímpetos dos desejos carnais, os ímpetos humanos, os ímpetos carnais. Buscar viver o mais silenciosamente possível esse tipo de atividade humana. Essa atividade humana que nos leva nós sempre buscamos isso naturalmente, satisfazer os nossos ímpetos humanos. E o texto de Gálatas, no capítulo 5, 19, já fala o que são esses ímpetos humanos. Vamos recordar? É bom recordar, não é? Ah, mas nós já sabemos. Sim, eu sei. Eu também sei. Mas vamos recordar? Vamos ver lá o que Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, fala sobre os desejos da carne. Olha só, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, pegando bem esse texto: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Ou seja, não estamos sendo guiados mais pelo Espírito, e sim guiados pela nossa própria natureza humana, que é normal. Não normal, tudo bem, é normal, não. É comum pela nossa natureza perdida, nossa natureza pecaminosa. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. O que precisamos é buscar o silêncio dessas atividades humanas. E isso é que eu falo de atividades humanas, essas atividades que nos levam a viver mais pela carne do que pelo espírito. Um estilo de vida que se tenha Deus como originador de nossas palavras e ações. Sossegar as atividades da carne para que a atividade do Espírito domine sobre nossa maneira de viver. É isso. Assim como nós, para ouvirmos a Deus, precisamos tapar um dos ouvidos e para poder ouvir o silêncio de Deus, tapar os ouvidos, tapar as nossas percepções sensoriais do mundo que alimentam e que buscam alimentar a nossa carne, para ouvirmos Deus, silenciarmos, fecharmos os ouvidos, silenciarmos o mundo para abrirmos melhor o canal de relacionamento com Deus, a ponto do Espírito Santo ser claro na nossa mente, ser claro na nossa vida e domine o nosso modo de viver. Então essa é uma das formas, não é? É uma das formas de aplicar essa disciplina espiritual da adoração. Vejam que nós não falamos que a primeira forma, uma das formas, é cantar, cantar, cantar. Se bem que é gostoso cantar. Eu quero deixar claro isso, porque eu não estou fazendo aqui uma contrapropaganda à adoração musical. Não, absolutamente. Apenas aprofundando a ideia do que significa a verdadeira adoração. Cantar sim, mas motivadas pela própria presença de Deus, pelo próprio senso
da atividade de Deus na nossa direção. Uma outra é a prática da presença de Deus diariamente. A prática da presença de Deus diariamente. Isso é evidente. Aí as outras disciplinas espirituais nos ajudam demais nisso. A disciplina da oração, a disciplina da meditação, a disciplina da solitude, a disciplina do estudo, quando nós buscamos conhecer mais de Deus, e nós buscamos conhecer mais de Deus através da palavra dele, da sua palavra, através da revelação. O texto da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, nos ajudam nisso. Orem sem cessar, estando alegres em todas as situações, sendo gratos em todas as situações. Veja, para estarmos gratos em todas as situações, independente das situações, somente estarmos praticando a prática da presença de Deus, nos atendo à prática da presença de Deus. Isso é a verdadeira adoração. Com isso, nós vamos poder adorar melhor com música. Nós vamos poder adorar melhor tocando. Adorar melhor batendo palmas. Adorar melhor levantando as nossas mãos. Adorar melhor, a partir disso, até arrepiando-nos de emoção espiritual. Não emoção emocional. Aí sim, essa é outra forma. Uma outra forma, buscar transformação do nosso relacionamento com Deus através do controle das nossas várias dimensões. Não nos esqueçamos, somos carne, alma e espírito. Eu gosto muito dessa divisão. Existem muitas controvérsias, mas nós não vamos aí entrar nessas controvérsias de dicotomia, tricotomia, enfim. Isso é coisa de discussão teológica. É coisa para teólogo gastar tempo para discutir sobre isso. Mas o que é uma realidade é que nós somos o que nós vemos um do outro. Nós somos uma parte imaterial que nós não vemos e exerce uma influência tremenda no nosso eu, que são os nossos pensamentos, que são as nossas vontades, que são as nossas emoções, que é o nosso intelecto. Então, tudo isso chamo de porção imaterial, mas tudo isso está corrompido pelo pecado. A questão é preencher toda essa dimensão imaterial com a palavra de Deus, com a ideia e a realidade da salvação em Cristo, com a percepção clara, trazida à nossa mente, porque às vezes nós nos esquecemos, trazendo à nossa consciência o que foi feito na cruz, a salvação em Cristo Jesus. E fazer com que essa realidade espiritual domine as nossas emoções, domine os nossos pensamentos, domine as nossas vontades, domine o nosso intelecto. Conhecendo Deus, nós mudamos a forma de raciocinar sobre as coisas. Com Deus, nós, com essa libertação do nosso espírito, nós somos levados a um discernimento espiritual melhor. Nós começamos a ver as coisas de um plano mais abrangente. É o que Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, quando ele fala do homem natural e do homem espiritual. Quando ele fala que o homem natural não discerne todas as coisas, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. E esse discernimento de todas as coisas nos faz
melhorar o nível de raciocínio, raciocinar corretamente, buscar a direção de Deus, a direção daquele que nos dá inteligência e sabedoria para as questões racionais até, porque é Deus quem é o Deus que nos dá sabedoria. O nosso Deus é quem dá sabedoria para os cientistas, é Deus quem dá sabedoria para os médicos conhecerem e fazerem o que fazem nas partes mais escondidas do nosso corpo, da nossa mente. Deus é quem faz isso. Então, quando nós controlamos essa porção imaterial, o que eu chamo aqui dessa outra dimensão, não só dimensão física, não só dimensão espiritual, mas nos abastecendo dessa dimensão espiritual, trabalhando melhor essa dimensão imaterial escondida, que ninguém vê, é uma dimensão imaterial e que exerce tanta influência sobre nós. Tanto é que o texto de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, aquele texto que mencionamos sempre, precioso, não é? A palavra de Deus é muito marcante. Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Então, como nós podemos controlar aquilo que nós pensamos, controlar aquilo que nós sentimos, controlar aquilo que nós temos vontade, a partir dessa percepção de Deus, nós acabamos facilitando as coisas para o nosso corpo. Sim, porque quando essa porção imaterial, que é o centro das nossas emoções, estão bem, nosso corpo também está bem. Invariavelmente. Salvo algumas exceções, que são algumas coisas que têm a ver mais com o nosso cérebro, com a química do nosso corpo. Nós já falamos sobre isso, eu não quero falar novamente. Mas uma outra forma prática, mantendo o compromisso de fé e de total entrega de si mesmo a Deus. Esse compromisso de fé, gente, o nosso compromisso de fé é com Deus. O nosso compromisso de fé e de confiança é com aquele que nos abastece de fé. Quanto mais fé temos no Senhor, mais Ele nos abastece de fé. Quanto mais nos abastecemos de fé, mais nós conseguimos entender os seus propósitos, até nas situações e nas circunstâncias mais difíceis do ponto de vista humano. Então, quando nós mantemos esse compromisso de fé através das disciplinas espirituais, esse compromisso de fé através do estudo da palavra, esse compromisso de fé através dos nossos encontros na igreja, esse nosso compromisso com o corpo de Cristo, porque compromisso com o cabeça sem ter compromisso do corpo não é compromisso com o cabeça. Compromisso com Cristo é compromisso com o cabeça, que é Cristo, e com o corpo, que é a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, esse compromisso de fé é muito importante. O meu compromisso é com Deus. É com Deus. E não comigo mesmo. Muitas vezes nós focamos muito as nossas atenções aí nos compromissos conosco mesmos, não é mesmo? E por fim, buscar ver o mundo à luz de Deus e não ver o mundo sob a nossa ótica, sob a nossa perspectiva. Todas as dimensões da vida têm sentido quando elas são centradas em Deus. Quando cantamos "Eu estou aqui para te adorar" e não tem sentido eu viver se não for para te adorar, isso é real. A nossa vida só tem sentido quando nós o buscamos. Quando nós buscamos o sentido da nossa própria vida no próprio Deus. Sem dúvida nenhuma. Então,
ver o mundo sob a perspectiva de Deus e não sob a nossa própria perspectiva. Eu gostaria de concluir com uma frase de um sacerdote anglicano que viveu aí no começo no começo do século passado, no final do século retrasado e começo do século passado, chamado William Temple, um sacerdote anglicano, arcebispo de Cantuária, muito famoso, e professor da Universidade de Oxford. Ele diz assim: adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus, suprir a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração do amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. Muito feliz William Temple nessa sua frase. Adorar é vivificar a nossa consciência com a santidade de Deus, vida santa. Suprir a mente com a verdade de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Purificar a imaginação com a beleza de Deus. Abrir o coração do amor de Deus. Consagrar a vontade ao propósito de Deus. Gente, isso é adorar. Isso e mais algumas coisas nós pudemos... eu não quero dizer que tudo isso explorou o significado da verdadeira adoração. Aquela adoração que o Pai procura em nós, adoração que o adore em espírito e em verdade. Mas pudemos fazer algumas considerações que nos ajudam a estar mais centrados acerca de como adorar. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. E sempre, como sempre fazemos, pedindo que o Senhor nos ajude sempre a crescermos na fé e no conhecimento de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos nos aproximar do Senhor. Obrigado porque podemos aprender do Senhor de maneira tão maravilhosa, de maneira muito clara, porque tiramos tudo isso da Tua revelação, a Tua palavra nos revelando isto, nos dizendo que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Senhor, é assim que nós desejamos adorá-lo. Ajuda-nos nisso. Nós não somos competentes para fazer isso por nós mesmos. E precisamos, contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, grande, poderoso, és para sempre meu Senhor, exaltado e glorioso, tu és digno de louvor, puro, grande, generoso, és para sempre meu Senhor, soberano e grandioso, tu és digno de louvor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, com este belo cântico nós terminamos este momento de culto. Mas antes eu gostaria de lembrar a você
para fazer a sua inscrição para o nosso piquenique sábado. Está tudo preparado. Não esqueça de fazer a sua inscrição, tá bom? Sábado, durante todo o dia, ali no sítio Vale do Sol, estaremos juntos, brincando, se divertindo, e sem dúvida nenhuma será um dia maravilhoso. A previsão é uma boa previsão para o próximo sábado. Não deixe de fazer a sua inscrição. Temos ainda algumas vagas, inclusive no ônibus. Procure aí as instruções que estão nos grupos sobre como fazer esta inscrição. Nos vemos lá, nos veremos lá, permitindo o Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e um bom descanso.